Com a pergunta que é sempre feita, né? O que são espaços vetoriais? Eu não estou pedindo ainda o que são espaços finitamente gerados. O que são espaços vetoriais? Bom, espaços vetoriais são conjuntos infinitos que obedecem 8 regras, 4 axiomas da soma e 4 da multiplicação por um escalar. Esses 8 axiomas, quando eu trabalho com subespaços, com subconjuntos, eles já se reduzem a 2, né, que são a soma de 2 vetores desse suposto subconjunto ou subespaço precisa pertencer a esse subespaço. E a multiplicação por um escalar vezes um elemento precisa pertencer a esse subconjunto ou subespaço também. Se essas duas regras forem obedecidas, né, naturalmente, aquelas 8 também são, e você tem um subespaço vetorial. Todo subespaço é um espaço vetorial também. E o que são espaços finitamente gerados? O interessante é que o espaço vetorial ele é infinito. E como é que ele pode ser finitamente gerado? Uma boa explicação é o R2, né? O R2 ele é gerado apenas, da maneira mais simples possível, pelos vetores I e J. I e J geram todo o R2. Então, o espaço ele é finitamente gerado pela combinação linear de 2 vetores. Espaços finitamente gerados, então, é o conjunto mínimo de vetores que combinados geram o espaço vetorial que você quer. Quantos vetores eu preciso para gerar o R2? Eu preciso de, no mínimo, 2 vetores. Não precisa ser o I e o J, mas eu preciso de 2 vetores, né? Com um vetor para lá, né? Por exemplo, o 2 e 1, e com um vetor para cá, né? Eu vou colocar aqui ó, o menos 3 e 0, eu gero todo o plano, né? Claro que eu tenho infinitas combinações lineares, mas só tenho 2 vetores que eu vou chamar agora de vetores base, tá? Que são os vetores mínimos e não mais do que isso que eu preciso para gerar o meu espaço vetorial através das infinitas combinações lineares. O que é uma combinação linear? Combinação linear é pegar um vetor, multiplicar por um alfa qualquer e somar com outro vetor e multiplicar por beta qualquer. Isso são as combinações lineares necessárias para gerar o R2. Naturalmente, se eu quero gerar o R3, eu vou precisar de 3 vetores, né? Que tal I, J e K, né? Que é o mais fácil, o exemplo mais fácil, né? E aqui eu consigo ver aqui, ó, a combinação linear desses 3 vetores me gera naturalmente o R3. Um cuidado que nós temos que ter é que um vetor não pode ser linearmente dependente do outro, né? Não adianta você pegar o vetor I, que é 1 e 0, né, e fazer alfa I mais beta I e querer achar o R2, né? Isso aqui não existe, né? Só o vetor I, combinado linearmente com ele mesmo, vai apenas te gerar uma reta e não um plano. Isso é um tanto intuitivo. Agora nós vamos tentar encontrar o subespaço gerado pela combinação linear desses 2 vetores aqui. O engraçado é que esses 2 vetores estão no R3 e certamente eu não vou gerar o R3. Eu vou gerar, no máximo, um plano, no máximo, algo semelhante ao R2. Né? Porque o que eu vou gerar
vão ser os vetores com componentes x, y e z, ou u, v e w, que vão ser combinação linear de 1, menos 2 e menos 1, que é o vetor 1, com o vetor 2, 2, 1 e 1. Tá? É isso aqui que eu vou ser capaz de gerar. E que está escrito aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui, ó, x, y e z. Aí você vai tentar resolver esse sistema no intuito de encontrar as infinitas combinações lineares possíveis com esses dois vetores. Então, vamos fazer ele aqui do ladinho, não vai ser difícil. Veja que esse vetor, né, é simplesmente dizendo que isso aqui igual a x. Só isso. Não é mais igual a zero, é igual a x. Então, eu tenho 1, 2, e aqui do lado eu tenho que escrever x, né? Não é mais zero. Menos 2, 1 e y. Menos 1, 1 e z. Talvez eu tivesse sido mais feliz se eu colocasse u, v e w aqui, porque eu sou louco para chamar x e y aqui, mas toma cuidado, é a e b. O nosso primeiro objetivo agora vai ser zerar alguns elementos. Aí eu vou colocar no quadro branco, porque aqui vai ficar muito pequenininho, não vai ficar nada bom de se enxergar. Esse cara aqui, ó, eu vou copiar para cá. Então, de novo. 1, 2. Chamar de u, vai ficar melhor. Menos 2, 1 e v. Né? Componentes u, v e w. Menos 1, 1. Porque são comprimentos de um vetor. X, y e z tem mais cara de ponto. Né? Não curto tanto essa notação. Agora, o primeiro objetivo será este aqui, fazendo L3 igual a L3 mais L1. E, ao mesmo tempo, já vou aproveitar e vou fazer L2 igual a L2 mais 2L1. 1, 2, U. Menos 2 igual a menos 2 mais 2, 0. Né? Depois o próximo vai ficar 1 mais 4, 5. Depois vai ficar V mais 2U. Agora a última vai ficar 0. 1 mais 2, 3. E agora W mais U. Próximo passo, zera esta daqui. Como? Bom, vou fazer conta com L2. L3 é igual a 5L3 menos 3L2, né? Fica até fácil de ir pegando essa lógica. 1, 2, U. Esse aqui não muda nada, 0, 5, V mais 2U. E o último vou mudar de cor. Bom, esse continua 0, esse vai dar 0 mesmo. E agora é 5L3, então 5W mais 5U menos 3V menos 6U. E aqui eu chego, aparentemente, numa coisa que me complicou, mas não. Esse sistema, ele só vai ser possível, tudo bem que é indeterminado, mas vai ser só possível quando tudo isso aqui for igual a 0. Eu vou reescrever isso aqui. O U fica menos U, então menos 1U
menos 3V mais 5W. Isto daqui é uma regra para que a combinação linear, de V1 e V2 ocorra. Se essa regra aqui, ou essa que é a mesma, não for seguida, eu não tenho uma combinação linear. Mas isso aqui não é a equação de um plano? Tá? Isso aí é igual à equação de um plano, né? Uma equação de um plano que passa pela origem, né? E cujo vetor, até consigo levantar mais lá, se eu me lembrar de GA, né? Que o vetor normal desse plano é menos 1, menos 3 e 5. Ainda consigo até levantar o vetor normal desse plano. Logo, eu cheguei à conclusão que a combinação linear desses dois vetores gera este plano aqui, ó. Como? Tentando resolver o sistema e vendo a única forma dele ser possível. Professor, Sim? aquele vetor normal ali é porque ele passa na origem? Aquele vetor normal, ele pode passar em qualquer lugar. Você pode transladar onde você quiser. Mas ele pode passar, inclusive, pela origem, porque este plano passa pela origem. E como é que eu sei? Porque a equação do plano, ela é assim: normal x vezes x, componente normal x, eu vou chamar de U, que é melhor. U normal x mais... Bom, na verdade é UXX mais UY mais UZZ mais D igual a 0. Tá? Quando esse D do plano for igual a 0, né? Quando D for igual a 0, é porque ele passa pela origem. Mas o vetor normal, nesse caso, também pode estar na origem, como ele pode estar em qualquer lugar do plano, né? Afinal de contas, o plano é um plano, né? O plano é um plano. E o vetor normal pode estar em qualquer lugar do plano. Tá? Não tem problema. O que importa é que ele tenha 90 graus com o plano. Esclareci bem, Eduardo? Sim, sim. Sim? Vitória, João Vitor, Isabela, tranquilo esse pedacinho até aqui? Professor, em vez de fazer também a matriz, a gente poderia resolver só fazendo sisteminha, né? Poderia só fazer no sisteminha. Eu é que tenho as minhas manias e faço por matriz. Poderia fazer por sistema. Bom, então nós vimos que dois vetores geram apenas um plano. Não tem, é um plano no R3, sim, mas a combinação linear daqueles dois vetores sempre vão estar em cima de um plano. Agora vamos fazer algo parecido em R2. Né? Eu quero saber qual que é o subespaço gerado por esses dois vetores aqui, ó. Tem V1 e V2, né? Pena que o outro vai para outra linha. Vamos, para fazer isso, vamos primeiro analisar o anterior, tá? O anterior gera um plano no R3, mas é um plano no R3 que o R2 não deixa de ser um plano, né? É um plano no R3 também, só que com a equação Z igual a 0, né? Aqui era um plano com outra equação, um plano inclinado. Agora, se eu tenho dois vetores no R2, o que eu posso encontrar? Bom, eu vou fazer a combinação linear deles também, né? Eu combino o primeiro vetor com o segundo vetor. Aí monto um sistema, 3A mais 5B igual a X. 1A mais 2B igual a Y. Né? Exatamente o que nós temos aqui e aqui. E agora eu resolvo esse probleminha também. Posso resolver por matriz ou posso resolver
por substituição. Vou, de novo, seguir as minhas manias, mesmo porque a gente, quando os sistemas ficam grandes, daí tem que ser assim, tá? Então, por algum motivo, eu desenvolvi esse hábito. Viu como é que a gente transforma uma palavra feia em bonita, de mania para hábito? X, Y. Agora, meu objetivo é zerar este elemento aqui. Eu vou zerar ele dizendo que a linha 2 é igual a linha é igual a 3 vezes a linha 2 mais a linha 1. Linha 1 fica exatamente igual. Agora, 3 menos 3, 0. 2 vezes 3, 6. 6 menos 5, 1. Aqui 3y menos x. Ficou pequenininho, né? Eu descobri, tomar cuidado aqui para não dizer que y é 3y menos x. Tá? Eu descobri aqui que b igual a 3y menos x. Eu poderia zerar esse, mas eu acho que vai ficar mais fácil agora fazer uma mescla, né? Usar um pouquinho de substituição e falar que 3a mais 5b igual a x. Agora eu consigo descobrir A apenas fazendo algum algebrismo aqui. Eu descubro que A igual a 2x menos 5y. Professor, de onde saiu 3y menos x? O 3y menos x, ele saiu daqui, ó, e porque a gente disse que a linha 2 era igual a 3 vezes a linha 2 menos a linha 1. Então, o que ficou aqui? Ficou 0, né? Ficou 0. E aqui ficou 6 menos 5, que ficou 1. E agora é 3 vezes y menos a de cima, 3y menos x. Ah, tá, beleza. E aqui, 1b igual a 3y menos x. Daí, esse b, que é 3y menos x, eu coloquei ele aqui nessa equação. Teria sido mais inteligente ter colocado na de baixo, né, Eduarda? Vamos colocar na de baixo, que é bem mais fácil, porque daí eu vou ficar com a igual a y menos 2b. Menos 6y mais x. Então, y está muito pequenininho isso aqui, né? A igual a y menos 2b, que vai ser menos 6y mais 2x. Porque esse 2 multiplica tanto esse quanto esse. E agora fica relativamente fácil, né? De colocar aqui menos y. Aqui é menos 6y, né? Menos 6y. Então, menos 5y menos 5y mais 2x. Que é o que nós temos aqui, ó. O valor de A e o valor de B. Muito bem. A que conclusão que nós chegamos, né? Nós partimos disso daqui, ó. Fizemos a combinação linear e não encontramos infinitos valores. Nós encontramos um valor só de solução. Então, combinando esses dois vetores, eu encontro qualquer ponto no R2. É essa a conclusão que eu cheguei. Eu encontro, se o sistema deu possível e determinado, eu cheguei à conclusão que combinando V1 e V2, segundo essas regras, eu acho qualquer ponto no R2. Logo, V1 e V2 geram, quando linearmente combinados, o R2. Antes,
combinando dois vetores, eu encontrei uma regra que me disse o seguinte: bom, se você cumprir, a regra disse, se você me obedecer, você vai gerar este plano quando combinar esses dois vetores. Então, dois vetores geraram um plano no R3 que segue uma regra. Aqui, dois vetores geraram um plano, mas o único plano que pode gerar no R2, que é todo o R2. Tá? Nós encontramos um sistema possível e determinado. Não é tão difícil de entender de ter essa noção, né? E esta forma de representar com colchetes, ela significa o seguinte, que combinados linearmente, V1 e V2, eles geram o R2. O espaço finitamente gerado por esses dois vetores são infinitas combinações lineares, mas finitos são os vetores que geram o espaço vetorial. Então, esses finitos vetores geram o R2. Por isso que o nome é espaço finitamente gerados, porque são finitos vetores que geram, é a combinação de finitos vetores que geram o espaço vetorial. Claro que isso não vale só para setas, né? Isso vale para tudo que é vetor, né? Tudo que obedece os 8 axiomas iniciais. Então, as matrizes reais 2 por 2 geradas pela combinação linear dessas duas gera qual subespaço vetorial? Então, é uma outra forma de ver o subespaço. Essas duas matrizes combinadas linearmente, elas geram qual subespaço vetorial? Será que geram todas as matrizes 2 por 2 ou só um conjunto muito particular? Eu creio que é só um conjunto muito particular. Essa é a ideia de particularizar, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de todas as matrizes 2 por 2. E ali dentro, eu tenho um subespaço vetorial, tá? Quando eu falei, agora, conjunto não é a mesma coisa que subespaço, mas nessas últimas palavras foram, tá? Então, eu tenho o subespaço de todas as matrizes 2 por 2, e eu tenho mais um subespaço aqui, que é a combinação linear desses dois vetores base. Como se eu te desse os vetores I e J e eu não soubesse que gerasse o R2, eu ia descobrir que eles geram o R2. Aqui foram me dadas duas matrizes e eu quero saber que tipo de espaço que isso vai me gerar, né? Nada como eu fazer o seguinte, que tal eu escrever assim, X, Y, Z e W, né, que é uma matriz genérica, é a combinação linear da primeira matriz vezes A ou vezes alfa, menos 1, 2, menos 2 e 3, com B. 3, menos 1, 1 e 1. Agora eu faço monto o sistema, né? Como assim monto o sistema? Bom, esse elemento é igual a menos 1A mais 3B. Esse elemento é igual a 2A menos 1B. Z, que é o penúltimo elemento aqui, é menos 2A mais 1B. E W é igual a 3A mais 1B. Pronto, você tem um sisteminha. Agora vamos resolver. Quando você for estudar em casa, né, esse sisteminha está prontinho aqui com letrinhas bonitas. Bom, aqui está escrito fazer em sala de aula e entregar, mas nós podemos fazer juntos esse sistema aqui, visto que vocês vão apresentar todos os trabalhos, né?
que vamos apresentar agora. Agora não, na próxima aula ou semana que vem. Eu tenho essa condição aqui, para essas condições, ou esse sistema de condições, para ser satisfeito. Menos 1, 3. É tão bom quando é 0 e 0 e 0 aqui, mas agora não é, né? 2, menos 1 e y. Menos 2, 1 e z. 3, 1 e w. Agora eu vou perguntar para quem aqui? Eu vou perguntar para a Estela. Estela, eu vou querer zerar esse 2 aqui. Qual é a fórmula que eu devo colocar? Linha 2 igual a? Linha 2 igual a? Linha 2 mais 2 vezes L1. Professor, não daria se eu somar com a linha Boa! 3? Gostei, Estela. Linha 2 igual a linha 2 mais a linha 3. Eu não tinha pensado nisso, ó. Mas eu também não vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Eu fico meio receoso de dizer que é L3 igual a L3 mais L2 depois também, né? Mas tudo bem, eu vou fazer isso. Eu já vou fazer isso meio de cara aqui, ó, como primeira atitude, então. Aqui, ó. Vou apagar esse aqui, vou apagar esse aqui e vou fazer lá em cima, né? L2 igual a L2 mais L3. Uma ideia boa. Então, eu vou somar esse com esse, vai dar 0. Esse com esse vai dar 0. Né? E agora eu vou somar y com z. Bom, aqui eu já tirei que y mais z tem que ser igual a 0. Vou escrever aqui do lado. Isso aqui já é condição mínima para que isso dê certo. Bom, se eu fizesse para a segunda linha, ia dar na mesma, né? Ia dar na mesma, y mais z igual a 0. Então, isso está ok. Eu vou transcrever essa linha agora para a última linha do meu sistema, né? Que é como eu imagino resolver isso. Então, vou colocar aqui menos 1, 3, x. Bom, depois eu coloco lá embaixo. Menos 2, 1 e z, 3, 1, w, 0, 0 e y mais z. Esse é o meu novo sistema. Olha como vocês dão umas bolas dentro fabulosas. Agora, eu vou ter que zerar esse aqui. Bom, agora não tem mais muito choro, né? Eu vou ter que zerar esse aqui e esse aqui. Eu poderia simplesmente fazer uma menos a outra, mas não vai ficar legal. Eu prefiro assim. Eu vou dizer que linha 2 igual a linha 2 mais 2 vezes a linha 1 para a primeira linha. Menos 1, 3, x. Linha 2 igual a linha 2, vou colocar aqui. Linha 2 mais 2 vezes menos 1. Não, vai ter que ser menos aqui, ó. Né, para dar 0. Senão ia dar 4.
linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes 3, isso vai dar menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Agora eu vou para a linha 3, cor de rosinha. A linha 3 é igual a linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Ali houve troca de sinal, aí faz sentido. Então, o primeiro vai ser 3 menos 3, certo? O segundo vai ser 1 mais 3 vezes 3, que vai dar 10. Até parece que tem alguma coisa que é o dobro aqui, né? Vamos ver já. O terceiro é igual a linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Oi? Ali no segundo termo, depois da divisão ali, não é z menos 2x? Aqui é z menos 2x, você está certo. Claro, porque esse cara aqui, né? Porque era a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então é z mesmo, muito obrigado. E ali embaixo vai continuar o 0, 0, y mais z. Aqui eu vou conseguir zerar se eu fizer contas com o de cima, dizendo que a linha 3 é igual a linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Veja como isso busca bastante o raciocínio, né? Pô, eu estou agora com o objetivo de zerar, tá? E o que eu vou encontrar? Bom, vou ter que encontrar situações em que esse sistema seja possível, né? Se não determinado, pelo menos indeterminado, mas possível. Menos 1, 3, x, 0, menos 5, z menos 2x. Eu vou deixar uma espação, que eu acho que aqui a coisa vai pegar. Aqui 0, 0, y mais z. E agora, aí no meio, né, 0, não preciso fazer conta com esses dois, né? E agora, igual a L3 mais 2 vezes 5, 0. E esse aqui igual a L3, que é W mais 3x, mais 2 vezes L2. Então, mais 2z menos 4x. Toma cuidado, né? 2z menos 4x. Não tem mais muito o que fazer aqui, né? Eu poderia zerar esse elemento aqui? Sim, eu acho que eu zeraria esse elemento, né? Posso zerar esse elemento, isso sou um cara bem teimoso, mas de cara, isso aqui tem que acontecer, ó. Y mais z necessariamente é igual a 0, então y igual a menos z, para esse sistema ser possível, senão ele é impossível, né? E a outra regra é que W mais 3x mais 2z menos 4x igual a 0. Então, eu tenho essas condições aqui para ser resolvidas. Eu zerar aqui até vai fazer, eu até vamos continuar, vamos fazer, tá? Vamos zerar ali para ver se a gente tem alguma surpresa, né? As soluções nem sempre são tão evidentes, né? Então, para eu zerar ali, eu diria que L1 igual a 5 vezes L1 menos 3 vezes o L2. Zero, zero,
y mais z, 0, 0. Aqui vai ficar 3x. 3x menos 4x dá menos x, né? Já vamos dar uma melhorada nisso aí. Menos x, não tem y nenhum, só tem z e w, mais 2z mais w. E acabou. Eu poderia ter colocado aqui, ó, ia ser menos 4x, né? Então pronto, coloca menos x, né? Essas são as duas premissas, né, que tem que ser seguidas igual a 0. Agora o restante do sistema. 0 menos 5, z menos 2x. Aqui em cima eu vou começar com esse aqui, que é fácil. 5L1 menos 3L2, então aqui vai ficar menos 5. Menos 3 vezes 0. Agora esse já vai ser mais difícil. 5 vezes 3 menos 3 vezes menos 5. Então aqui eu vou ter que fazer mais e não menos, ó. Mais, para dar 0. O bom é que não muda nada nesse aqui, porque era 0 mesmo a conta, né? Agora isso aqui vai dar 0. Eu queria que esse ficasse 0. Agora este elemento daqui, 5 vezes L1 mais 3z menos 6x, né? 3 vezes tudo isso aqui, 3z menos 6x. Agora, 5x menos 6x vai dar menos x, mais 3z. Olha que interessante. Eu disse antes que a minha matriz que eu queria encontrar eram todas as combinações lineares que eu representei pelas letras x, y, z e w. E essas combinações lineares eram um número A, que variaria de menos infinito a mais infinito, vezes uma determinada matriz, mais um número B, que varia de menos infinito a mais infinito, né, vezes uma segunda matriz que eu vou ter que olhar, né, eu não me lembro de cor, mas eu já vou copiá-las daqui, ó. Então, elas eram a B, eu consigo copiar fácil, 3 menos 1, 1 e 1. 3 menos 1, 1 e 1. E a A, eu vou dar uma espiadinha também. Menos 1, 2, menos 2 e 3. Menos 1, 2, já me esqueci. Menos 1, 2, menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Agora nós encontramos, não bem x, y, z e w. Nós encontramos algumas condições. Que condições? Nós encontramos que essa matriz aqui, ela vai precisar ser... Essa matriz não, desculpem. Nós encontramos A e B. Nós encontramos o A igual a menos x mais 3z. Nós encontramos o B sobre 5. O B sobre menos 5. Z menos 2x sobre menos 5. Só que z e x não são bem livres assim como a gente quer, não são valores quaisquer. Nós temos que obedecer à regra y mais z igual a 0. Ou seja, aconteça o que acontecer, y tem que ser menos z. Aconteça o que acontecer, y tem que ser menos z. Aconteça o que aconteça, menos x mais 2z mais w igual a 0. Então, a gente já pode colocar y igual a menos z ali dentro. Então... Ou também isolar o w, né? Aconteça o que acontecer,
W tem que ser x mais 2z. W tem que ser x mais 2z. E notadamente, você também pode escrever que W igual a... Se você escolher o y como variável livre, né? X menos 2y. A gente até pode escolher o z como variável livre. Tá? Então... Bom, se y igual a menos e, né, talvez veja que eu tenho uma matriz com 4 linhas, né? Mas eu tive 2 linhas nulas aqui, então eu tenho que ter 2 variáveis livres, né, no meu sistema. Eu posso escolher aqui como variável livre, eu vou escolher z e w. Z e w é mais sempre as últimas, tá? É uma boa prática, eu considero uma boa prática. Então eu vou isolar x aqui, que fica melhor. Tá? X em função de... Aqui y em função de z, né? E lá embaixo x em função de z e w. Então vou ficar com x igual a 2z mais w. Não tem problema nenhum isolar uma variável em função de outras duas. Eu tenho que isolar em função de outras duas, em função que eu tenho 2 linhas ali da minha matriz, né? De 4, 2, né? Que não servem, né? Que foram nulas, né? Que não vão ter serventia, a não ser, né? Que eu igualo isso a zero. Bom, igualando isso a zero, eu consigo tirar y em função de z e x em função de z e w. Bom, então, como é que eu posso reescrever esse x, y, z e w aqui? Eu posso escrever ele assim, ó, como 2z mais w menos z esse aqui, esse não é para ser o y, então menos z, tá certo, x, y, z e w. As matrizes que eu vou gerar são matrizes x, y, z e w, mas que vão ter que ter sempre esse jeitão. O x sempre vai ter que ser 2z mais w. Você não pode ter o x livre, não é qualquer matriz 2 por 2 com qualquer número aleatório. Ele vai ter que respeitar essa regra, né, porque é esta regra que garante que isto aqui seja igual a zero. O y vai ter que ser igual a menos z, né, para que essa regra seja respeitada. E z e w foram livres. Nós também poderíamos ter colocado x e y livres, né, ou x e z, desde que colocássemos duas. A solução, o a e o b não foram tão importantes quanto o obedecimento às regras de que tornasse o sistema possível e indeterminado. Vejam bem que aqui eu fiz de maneira diferente. Eu vou copiar de novo aquela outra resposta que eu coloquei. A resposta que eu coloquei foi z e w aqui. E ali 2z mais w e menos z. Bom, uma aqui já ficou fácil de ver que é exatamente a mesma coisa, ó. E aqui é x mais 2y, né? Muito parecido com essa 2z mais w, mas aí vocês conseguem verificar a solução, né? O que nós fizemos aqui? Que a solução
eram matrizes, o subespaço gerado eram matrizes, sim, 2 por 2, só que não pode ser qualquer matriz 2 por 2, né? Pertencente às matrizes 2 por 2, reais, né? Tal que x igual a 2z mais w e y igual a menos z. Acabou. Ou simplesmente põe essa matriz aqui. Esse vai ser o subespaço gerado. Então, você tinha o subespaço de todas as matrizes 2 por 2 com números reais, né? E, através da combinação linear de duas matrizes, você achou um subespaço, né, determinado por essa regra. Bom, talvez eu precise de mais vetores base, de mais matrizes base, para gerar todas as matrizes 2 por 2, né? Talvez eu não precise de duas, eu preciso de 4. E, de fato, é isso, né? É o número de linhas vezes o número de colunas. Para eu gerar todas as matrizes 2... Desculpem. Para eu gerar todas as matrizes 2 por 2, né? Qualquer uma, né? Eu consigo pensar aqui, ó, x, y, z e w é igual a um número A, número qualquer, real, vezes 1, 0, 0 e 0. Nessa base de vetores unitários é muito mais fácil, né? Mais uma matriz B, vezes 0, 1, 0 e 0. Mais uma matriz C, que multiplica 0, 0, 1 e 0. Mais uma matriz D, que multiplica 0, 0, 0 e 1. E aqui já me esclareceu que se eu quero todas, né, eu vou precisar fazer a combinação linear de 4 vetores, né, que eu estou chamando aqui de 4 matrizes, 2 por 2. Então, as matrizes 2 por 2, elas precisam de 4 matrizes base, ou 4 vetores base. Naturalmente, não precisa ser 1 aqui poderia ser o número 7 ou menos 7, tanto faz. E nem precisaria serem matrizes cujos demais elementos fossem 0. Mas precisariam ser 4 matrizes linearmente independentes. Rian, Vitória, Beatriz, entendido até aí, Bernardo? Sim, professor. Tranquilo, Tranquilo até aqui. Tranquilo? Legal. Então, esse era o exercício, né, nas vezes passadas, que eu pedia para fazer em sala e entregar. Agora vem a pergunta, o que é dependência linear e o que é independência linear? Bom, independência linear é quando um vetor independência, ele é independente do outro, você não consegue escrever ele como combinação linear dos outros. Então, um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenha 3 vetores no R3. Eu quero verificar, porque não é assim. I, J e K é fácil de ver que são linearmente independentes, mas esses 3 não é tão fácil. Bom, então, que técnica será que eu posso usar? Bom, eu posso partir da premissa que eu vou partir da premissa que eu vou combinar eles linear, né? Vou combinar eles, né, de forma linear, né? Ou seja, eu vou somar e multiplicar por um escalar, e essa combinação vai dar 0. Tá? Vamos pegar aqui 2 vetores no R2. Ó, vou pegar esse vetor, né, e esse aqui, ó, V1 e V2. Se eu combinar esses dois, tem como dar 0? Não tem. Aliás, só tem uma forma, né? Como que eu faço A vezes V1 mais A vezes V2 dá igual a 0? Né? Mais B vezes V2. Só quando A e B forem 0. Tá? Porque se A e B não forem 0, vamos supor que seja 1, né? A soma desses 2 vetores não vai dar 0. Só tem um jeito da soma desses 2 vetores dar 0. É quando A e B forem 0. Né? Então, se apenas quando A1,
A2 e A3 forem zero, isso der zero, os vetores, eles são independentes, né? Dá um exemplo que eles sejam dependentes. Sim, sim. Imagine que V1 seja esse aqui, ó, e V2 seja esse daqui, ó, só com o dobro do tamanho. Então, eu sei que V1 menos meio V2, eu sei que 1V1 menos meio V2 dá igual a zero. Então, V1, né, nesse caso é claro, né, que V1 igual a 2 vezes V2. V1 e V2 não são linearmente independentes. Na verdade, um depende do outro pela relação 2. Em R2 é mais fácil, em R3 é mais difícil, e conforme os R's vão aumentando, é cada vez mais difícil, né? E a gente precisa de uma técnica para resolver. E a técnica é a seguinte: combine eles linearmente e iguale a zero. Se existem infinitas possibilidades, é porque eles são dependentes, e se o sistema apenas permitir solução 0 e 0 e 0, eles são independentes. Bom, vou combinar. Então, eu tenho 1A1 menos 1A2 mais 2A3, né? E assim por diante, eu monto esse sisteminha. O bom é que eu não preciso resolvê-lo. Eu apenas... De fato, esse sistema, ele nunca é impossível, porque pelo menos para A1 igual a A2 igual a A3 igual a zero, ele sempre vai ter solução. Então, um sistema cujo lado direito é zero, sempre é possível. Ele pode ser possível e indeterminado, mas é possível. Se o determinante for zero, ele tem solução única. E essa solução é a solução trivial, que é A1, A2, A3 igual a zero. Tá bom? Daí você resolve o determinante. Se deu zero, ferrou, porque tem infinitas soluções, né? Não preciso nem encontrar, eu sei que tem infinitas soluções, e se tem infinitas soluções, esses vetores são dependentes e não independentes um dos outros. Aqui embaixo eu calculei o determinante, né? Repete duas linhas e tal, e o determinante deu igual a zero. Bom, se o determinante deu igual a zero, eu volto aqui, ó. Eu tenho infinitas soluções. Se eu tenho infinitas soluções, eu tenho infinitas maneiras de combinar esses três tal que dê zero. Logo, eles são dependentes. Esses três vetores, eles são dependentes, e eu não consigo escrever o R3 a partir deles. Esses três vetores, eles estão no mesmo plano. Vamos escrever, que tal a gente desenhar esses três vetores no R3? Eu acho que é uma boa, e é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Vamos usar um software aqui e vamos desenhar esses três vetores. Alguém anota aí num cantinho esses três vetores, por favor, dá um print screen na tela e vai me dando uma ajuda aí quando eu for fazendo o programa. Eu também vou anotar aqui. 1, 2 e 3, esse é fácil. Até caneta está difícil de escrever hoje. Menos 1, 3 e 1. E 2, menos 1 e 2. Bom, iniciamos com aquelas boas práticas de programação, né? Clear, CLC. Agora eu vou escrever o vetor aqui 1, 2 e 3, V1. Já vou colocar ele na forma do quiver, né? Então, ele vai iniciar, ele inicia em qualquer lugar, né? Vamos colocar no 0, 0 e 0, pela simplicidade. 1, 2 e 3. E lembrando que é 3 dimensões, então eu tenho que escrever aqui quiver 3. O ideal é desligar a autoescala. E a maneira que eu aconselho é fazer assim, ó. Chama esse cara de
QQQ, isso é uma supervariável que nós chamamos de classe. Tá? A classe ela tem não só valores, ó, ela tem cor, ela tem um monte de coisa, tem estilo de linha, né? Então, apareceu ó, QQQ igual a um monte de coisa. Tá? Agora, QQQ, ponto, né? A subvariável, ponto autoscale, igual a off. Agora eu coloquei ponto e vírgula aqui, daí não vai aparecer mais QQQ, vai aparecer só a seta. Vou dar uma aumentadinha nisso aqui, que eu sei que vocês vão querer. Aí, ó, agora ficou bom. Só a seta. Vamos fazer as outras duas setas. Temos que confirmar que isso aí é um plano. A outra seta é menos 1, 3 e 1. 3 e 1. E a próxima é 2 menos 1 e 2. Ele vai fazer 3 gráficos, como eu fiz aí. Não é bem o que eu quero. Ó. Vai aparecer 1, daqui a pouco 2 e 3. Não é isso que a gente quer. Não, a gente quer tudo no mesmo gráfico. Hold on para segurar e hold off no final para soltar. Vamos talvez desenhar um plano, mas até que meio que se eu girar aqui eu consigo ver que os 3 estão alinhadinhos, ó. Então eles estão no mesmo plano. Eles estão no mesmo plano, sim. Dá para acreditar. Nem vou desenhar o plano porque só girando aqui, opa, olha aqui, ó. Os 3 vetores estão no mesmo plano. Então, esses 2 aqui, combinados linearmente, chegam nesse terceiro. Logo, eles não geram R3. Contudo, se eu trocasse um dos vetores, por exemplo, aqui, ó, ao invés de 2, eu colocasse... Vamos colocar menos 2 no terceiro vetor. Aí eu vou... Agora, né, qual que é a diferença? Bom, vou ter que... Agora eu não consigo alinhar eles, ó. Não tem Cris que faça alinhar, ó. Agora eles geram R3, tá? E esses 3 vetores não estão mais no mesmo plano. Isso nós vamos já verificar no próximo exemplo, né, que eu não troquei na verdade por menos 2, né? Mas troquei aquele número aqui nesse slide por 1. Antes V3 era 2. Agora o último elemento eu troquei por 1. Faço todo o procedimento novamente. Encontro determinante diferente de 0. O que isso significa? Significa que esse sistema tem uma única solução. E essa única solução é A1 igual a 0, A2 igual a 0, A3 igual a 0. Ou seja, a única forma de combinar os 3 vetores e dar 0 é trapaceando, ou seja, multiplicando todos eles por 0. Daí é fácil a soma da 0. Ou seja, não tem, tirando a trapaça, não tem como fazer que a combinação desses 3 vetores dê 0. Logo, nenhum dos 3 vetores depende de outros 2 e nem de uma combinação dos outros 2. Eduarda, o que é uma combinação linear, então? Ai, Deus. É uma combinação. É uma combinação Sim, de vetores entre vetores, né? em um plano? Ah, sim, se são 2 vetores, assim, seta, sim, só podem gerar um plano. Então, de fato, não é uma pergunta tão fácil, né? É uma combinação linear, é uma combinação entre vetores, né?
que vai gerar um terceiro vetor que depende desses dois primeiros, né? Todo vetor, por exemplo, no R2, né? A gente está acostumado com o vetor 3 e 2, né? Mas, na verdade, esse vetor 3 e 2, ele é uma combinação linear de I e J. Então, eu tenho dois vetores base, tá? Dois vetores base, e aqui na frente eu só coloco o que eu chamo de coordenadas. O vetor 3 e 2, ele é o resultado de uma combinação linear de dois vetores. E o número que você coloca na frente, multiplicando, é o que a gente chama de coordenada. Creio, Beatriz, que tenha ficado claro isso? Uhum. Sim, professor. Então, tá bom. Então, por hoje é só. Tá? É a próxima aula, a apresentação já? Ou é a semana que vem? Aham. De acordo com o que o professor disse, sim. Amanhã, Tá. Claro que eu vou também, quem não quiser apresentar amanhã, pode apresentar semana que vem também. Tá bom? Tá bom. Ô, professor, Professor, Oi? Sim? Sim? pode falar. pode falar, o meu é uma dúvida depois. Então, aquele R3, aquele espaço tridimensional que a gente criou ali é um R3, só que assim, deslocado do nosso usual, né? Com ponto, com origem deslocada, essas coisas assim, né? Bom, sim e não. Sim é a resposta curta. E não é que a origem sempre vai ser o 000, tá? Então, aquele que nós fizemos agora no MATLAB, aqui, ele é um R3, sim, um R3 muito doido, tá? Mas a origem sempre é o vetor 000, tá? A origem sempre é o 000. Ah, sim, é claro. Os vetores que saíram todos do 000, então não tem como Saíram ser. todos do 000 aqui, tá? Então, esse aqui, ó, Entendi. até vou... Mas a tua pergunta é fabulosa. Eu até vou colocar aqui, ó, se ele ficar... Deixa eu tentar tirar esse cara daqui. E vou colocar um marcadorzinho ali. Mas, aqui, ó. Pode ver, ó, não sei se aparece 6000, né? E daí o comprimento é só de um dos vetores, né? Ele não pegou dos três, né? Se eu quisesse dos três, eu teria que, acho que, clicar aqui e aqui também. Só que daí vai ficar, tipo, um na frente do outro. Quem sabe assim? Ah, sim. Mas todos têm origem comum no 000. Entendi. Obrigado, professor. Imagina. Eduarda? Você ia perguntar alguma coisa também. Não, era sobre a dúvida da questão de amanhã, mas acho que eu já consegui, eu já entendi agora. Legal. Era sobre vetor normal também. Qualquer coisa, mesmo que forem falar com a monitora, eu pediria que sempre colocasse no grupo, tá? Que é ótimo que todos vejam as dúvidas de todo mundo e as respostas de todo mundo. Facilita muito a vida para, muitas vezes, a gente não perguntar a mesma coisa, né? Facilita a vida de todo mundo, minha e dela também. Tá? Se puderem fazer isso, né, eu fico extremamente grato aí a todos vocês. Professor, tá, então a segunda prova, quem resolver apresentar esse exercício, beleza. O assunto da terceira prova começa quando? O assunto da terceira prova começa... O que eu poderia te dizer? Ele começa dessa aula de hoje, mas se a pessoa não sabe espaço vetorial, não tem como ela saber combinação linear, né? É bastante acumulativo, mas a resposta curta começa a partir da aula de hoje. Ah, tá, beleza. Professor? Sim? Tirou uma dúvida aqui bem rapidinho, não sei se você chegou a falar no começo da aula, Sim? mas minha internet está meio instável. É que, como a nossa apresentação, né, vai valer como AP2, é isso? Só me confirma? Sim, é isso.
É isso. Só que a gente vai poder também fazer a P2 normal, assim? Se a gente pode apresentar... Se você achar que foi mal na apresentação, pode fazer a P2. Ah, tá certo. Obrigado, então, professor. Valeu. Acho que na via das dúvidas dá para fazer os dois, né? Na via das dúvidas, eu vou tentar dar nota antes, tá? Para você não precisar fazer as duas. Ah, O professor beleza. Obrigado. o professor vai fazer igual a outra apresentação que vai mais ou menos estipular a nota depois que apresentar ou... Sim, eu só não sei se vou apresentar a nota para todo mundo, porque pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, tá? Tá. Mas eu vou já dar a nota aqui no meu papel e já posso responder, né? A nota daí, claro que quem quiser, ou lá, eu coloco lá no sistema, tá? Para não precisar estar respondendo no particular Beleza, também, professor. eu coloco no sistema. Obrigado. Tá bom, Vale. obrigada. Então tá, um abração para vocês aí. Qualquer coisa vocês já sabem, né? Só fazer contato lá no grupo. Tchau, tchau.